Imaginava a experiência que eu teria. O céu se abriu, meus olhos contemplaram a visão. Rei, sentado sobre um trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que esperava. A luz brilhou, com meus lábios meu passado se aplicou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Já quero pedir perdão a vocês porque começamos aí bem atrasados por motivo aqui técnicos, mas graças a Deus aprove o Senhor, nosso Deus, de entrarmos na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nessa segunda-feira, iniciando mais uma semana depois de um domingo, olha, maravilhoso na nossa igreja local. Tenho certeza que na sua igreja também. Deus usou no culto da manhã às 10 horas o pastor Joel Estevanato, bem como à noite às 19 horas. Que tempo precioso, irmãos. Inclusive eu quero incentivar a você que quer desfrutar de uma palavra que pode mudar a sua realidade, sua história, seu destino, você se alinhando a ela, visitar as nossas redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook. A pregação ou as pregações de ontem do pastor Joel Estevanato vai ser edificante na sua vida. Bom dia, Léo Gonçalves, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, pessoal. Graças a Deus. Presbítero Paulo Guimarães, como é bom ter você aqui nessa manhã. Paulão, hein, Paulo? Você é bênção, tá feliz com o seu São Paulo? Parabéns, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, meu amigo. Cadê o microfone, Paulo? Eu quero ouvir a sua voz, Paulo. Por favor, os internautas querem ouvir a sua voz. A paz do Senhor, pastor, tudo bem? Tudo bem. Mas nada do meu São Paulo, que eu não torço para o São Paulo nem aqui, nem ontem, nem amanhã e jamais. Oh, puxa, eu nada achei que você era São Paulino, Paulo. Tá amarrado. Mas parabéns à nação São Paulina aí, ó. Parabéns.
Ângela Vautier, como vai você? Tudo bem, minha irmã? Bom dia, pastor. Tudo bem? Eu já pedi desculpa aos nossos internautas por motivo técnico hoje. Começamos 10 horas e 24 minutos. É que nós estamos... tá igual a Arca de Noé, né? É uma obra que não acaba. É verdade. Estamos aqui passando por uma reforma. Verdade. Então, a gente faz programa no templo, desce, faz na capela. Então, as coisas mudam e precisávamos de alguns ajustes, mas, graças a Deus, conseguimos resolver e hoje a entrevista vai sair em nome de Jesus. E vai valer a pena porque Dona Ângela deu um spoilerzinho da nossa convidada nessa manhã, que eu sou fã dela e do esposo dela, hein? Hoje a nossa convidada já tem muita estrada, né? Pelo menos eu a conheço desde 1986. Nem eu, nem o Paulo, nem o Léo tínhamos nascido nesse período. O senhor é de 70, como é que o senhor não era nascido? 86 já tinha 16 anos. Tá vendo? O senhor já estava lá, mitidinho lá no morro. Eu sou crente. Mitidinho não. Eu sou neguinho do morro de Teresópolis. Mitidinho não sou não. Mitidinho não, mas... é só o Léo e o Paulo. Só o Léo e o Paulo. Então eu a conheço desde 86, quando ela pastoreava lá a igreja OBPC em Jaboatão, com seu esposo, Paulo Simplício. E depois aí foram pastorear Beberibe, mas a missionária Jean Simplício sempre foi uma mulher focada, né, na obra, atuante, e é daquelas que estão na obra e faz a vontade do Senhor a tempo fora de tempo. Não tem chuva, não tem sol, não tem sereno, não tem curisco que a atrapalhe ela fazer a obra. E tá hoje... emocionada de falar dela, tá quase chorando. Não estou quase chorando. Você tá parecendo que está falando da irmã Angelina, missionária. É porque a irmã Jean é como se fosse também a minha tia Angelina, tá ali no mesmo naipe. Tá bom, tá certo. Tá no mesmo naipe, é uma mulher de Deus e com certeza Deus tem recompensado aí o seu trabalho. Amém. E hoje lidera a UFEBRAC Nacional para a glória do Senhor. Que honra, hein? Programa Pois é. Chique, hein? Aí eu volto a dizer ao senhor, ela é de onde? Pernambuco. Verdade. Parabéns. Todas as pessoas que eu conheço desse estado são inteligentes. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Ângela, você viu que eu estou com uma cuia nova? Eu ganhei uma cuia. Olha só que bonita essa cuia. Quero agradecer a minha esposa, Alessandra. Ela ficou com dó da minha outra cuia. Já estava rodada em tantos lugares nessa nação e agora eu ganhei uma cuia nova e eu quero agradecer em rede mundial pela cuia que eu recebi da minha digníssima eterna namorada, minha paixão, meu amor, o ar que eu respiro, Alessandra Souza. Amém. Ângela, nós temos que correr porque o tempo lá. já é 10 horas e 27 minutos, então vamos para as datas comemorativas. Vamos sim. Hoje, dia 25 de setembro, é o Dia Nacional do Trânsito. Então, a gente sabe que aqui o trânsito em São Paulo só Jesus na causa, né? Só Jesus na causa. Mas, como diz aí a frase, pare para refletir, fique atento às leis do trânsito, por sinal, agora que eu estou observando que está errado, fique atento e não atendo, e siga em frente, a vida agradece. E uma coisa muito importante que a gente tem que começar a colocar na cabeça das crianças, é de criança que você vai aprendendo a respeitar as leis do trânsito. Você já vai ensinando a criança o que é que significa o sinal vermelho, o que é que significa o amarelo, o verde, não ultrapassar, né, sem ser na faixa de pedestre, quando o sinal de pedestre também estiver, né, liberado. Então, você sabia que quando eu era criança, eu lembro dos policiais militares visitando as escolas e nos orientando a respeito do trânsito. Na minha escola eu ainda lembro de uma musiquinha que ensinaram, eu acho que eu estava na 2ª série. Aí fazia, no vermelho pare, no amarelo atenção, no verde siga a sua direção, respeite as ordens do trânsito e o apito do guarda também, deixe o trânsito andar e não deixe o Recife parar. Na época era uma campanha do Recife. Bacana. Antes de você falar a próxima data comemorativa, Sim. Deixa eu falar uma frase para vocês. Essa frase é bem bacana e ela é muito especial. Diz assim: não cumpra apenas o que lhe foi pedido. Mostre a sua capacidade um pouco mais além e com certeza não apenas o chefe, mas Deus também vai te honrar. Pense nisso e dê valor ao que tem. Ângela Vautier.
Deus. Podemos continuar. Meu Deus. Essa frase aí eu mandei pro pessoal. Hoje também, obrigada aí pela menção, pastor. Hoje também é o dia do farmacêutico, profissional da saúde mais perto de você. Dia internacional, tá? Parabéns a do todos os profissionais. farmacêutico. Em especial o Geraldo Tony. Pronto. E também a Fernanda, a filha da Catinha. Isso Que mesmo. também é dessa área. Então, parabéns aí aos farmacêuticos que estão sempre dispostos a nos ajudar, né? Tirar as dúvidas. Sim. E hoje... Angela, só uma pergunta, você Sim. não perguntou para ele. Será que Léo, tu já foi farmacêutico, Léo? Eu já fui na farmácia. Não, e na farmácia todo mundo vai, Léo. E hoje, encerrando, é o Dia Nacional do Rádio. ZYD498 Rádio manda aqui AM, FM e ondas curtas. Então, parabéns aí aos profissionais da rádio, né, que durante tantos anos têm feito companhia a gente, né, em casa. Quando surgiu televisão, quando surgiu internet, todo mundo dizia que a rádio ia acabar. Não. Verdade. Não acaba. Fora Sempre aqueles tem. que diziam que era do diabo, né? Sempre tem, né, as programações que estão aí. Você sabe, Ângela, teve um dia que o irmão visitou a minha casa e ele viu uma televisão, ele disse que a televisão era do diabo. Era a caixa preta do diabo que chamavam. Eu desmenti ele, eu disse que eu tinha nota fiscal e era minha. Na minha época diziam que isso era a caixa preta do diabo, era a televisão. Porque antigamente a maioria das televisões eram pretas, né? Aí a caixa preta. Ô Ângela, terminamos as datas? Sim. Antes que o Paulo fuja, vamos aproveitar a presença dele para que ele ore pelos internautas e também pelos aniversariantes do dia. Então vamos expressar a gratidão. Ah, tenho que ler no meu celular? Tá bom, dona Ângela. Irmãos, é como a Ângela falou, nossa igreja ela está em reforma. Não apenas a igreja de uma forma física, mas nós também estamos com a boa obra que Deus começou em nossas vidas, reformando-nos, né? Mas estamos com obra aqui, obras do outro lado da rua. Então, vocês nos perdoem pelo horário que começamos e também por eu agora ter que procurar aqui os aniversariantes do dia, porque... então, por favor, Ângela, por gentileza, a Ângela vai ler o nome dos aniversariantes que fazem parte da nossa igreja local e também da nossa regional Manda Aqui Bragantino. Já quero expressar gratidão pela sua vida que está aniversariando hoje. Você que está aí no Facebook, no Instagram ou no YouTube, parabéns para você, Deus te abençoe, receba os abraços aqui da Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui, dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Manda Aqui. Ângela, os nossos aniversariantes da nossa igreja local. Vamos lá. E da regional. Na UBPC Vila Formosa, Jacques Douglas Rui está aniversariando hoje. Em Diadema, que é a igreja que o pastor Vanderlei ama de paixão. E eu né? amo mesmo. Pois é, a gente sabe Um que é abraço para os irmãos Ministério da para Tapaué. cristianos aí de Diadema. Rosilene Lúcia Matias Duarte também está aniversariando. E aqui, na nossa igreja do Manda Aqui, nós temos a Carla Pedro Pierro, a Luciana Torquato Freire, o Matheus César Aranha da Silva, Rosana Aparecida Pereira da Silva Messi, Stephanie Cristina Silvestre Machado, Tainá Lima Alves e o Valmir Luiz Soares. Parabéns a todos os nossos irmãos, que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade sobre sua vida e também a vida dos seus familiares. Aproveitando a presença do nosso amigo, pensa num jovem abençoado, cheio do Espírito Santo e que tem uma palavra de Deus sempre para as nossas vidas. É o presbítero Paulo Guimarães. Mas Paulo, não se empolgue, porém você tem que orar e jejuar mais. Com e certeza. por falar em orar, fique à vontade agora. Vamos orar então. Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia e pela vida, Senhor, dessas pessoas que nesse dia comemoram mais um ano de vida, mais essa data, Pai. Eu peço que o Senhor possa continuar a abençoar e que o Senhor possa, Senhor Jesus, derramar, Senhor Jesus, a alegria, a paz nesse coração, que nesse dia eles possam estar com a família, com os entes queridos, com aqueles que eles amam, Senhor, comemorando, Senhor, fazendo festa, Senhor, por mais esse aniversário, por mais essa data que eles comemoram.
oram. Pai, derrama, Senhor Jesus, sobre eles saúde, paz, que o Senhor possa também, Senhor Jesus, ser com os familiares deles e toda a família seja também abençoada, Pai, e que em nome de Jesus, Senhor, eles possam, Senhor Jesus, estar nessa vida, Senhor, não apenas, Senhor Jesus, vivendo num sentido, Senhor Jesus, de estar passando o tempo sem manifestar e nem fazer nada, mas como nós estamos ouvindo, que eles possam ser proativos, Senhor, que eles possam ser pessoas que estão em atividade, fazendo na Tua obra, no Teu reino, em casa, Senhor, no trabalho, sempre, Senhor, realizando, e assim o Senhor venha derramar da Tua bênção sobre eles. E assim também peço a cada ouvinte, Pai, cada filho Teu que está, Senhor, assistindo e participando deste programa Amanhã Ama Daqui, que o Senhor possa alcançar a vida deles através do testemunho, da vida da irmã Jean, Senhor, e também de tudo que for tratado e falado, que neste programa, Senhor, o Teu nome seja glorificado e a Ti, Senhor Jesus, seja toda a honra, glória e louvor. Nós Te agradecemos, Senhor, por mais essa programação e consagramos esse dia a Ti, a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Agora na capital paulista são 10 horas e 35 minutos. Obrigado, presbítero Paulo. Ô presbítero, agentes proativos do reino de Deus, seu coração está cheio das palavras ministradas ontem? O pastor falou muito comigo. Todo culto, todo domingo a gente sabe que tem uma palavra abençoada, sempre tem algo a Deus tratar e falar conosco, mas tem algumas que Deus pega, né, num sentido carinhoso da palavra, mas pega na nossa orelha, né? Com muito amor, e eu recebi e estou cheio dessa palavra e já querendo colocá-la em prática assim, já para ontem. Verdade, verdade. Obrigado, presbítero Paulo. Deus abençoe, pastor. Na manhã de hoje nós já vamos receber aqui com alegria e eu quero desejar que ela seja muito bem-vinda ao programa Amanhã Ama Daqui. Alegria porque ela vai abrilhantar e servir ao corpo de Cristo através da nossa programação. Eu desejo que Deus a use de uma forma especial para edificar você que está aí do outro lado, onde quer que você esteja, em todo o território nacional ou além das fronteiras. Bom dia, minha irmã Jean Simplício. Seja muito bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, com alegria estar aqui novamente com vocês. A alegria é nossa, todos nós aqui somos admiradores da senhora. A senhora é uma preciosidade do corpo de Cristo. A Ângela quase chorou quando estava fazendo comentários ao seu respeito. Mas é suspeito, né, pastor? É suspeito falar. Ângela é do coração, é da terrinha, mas é da terrinha do coração. Ah, e aí eu estou muito grata, porque ela fez a defesa das idades, eu estava ouvindo a defesa da idade e tal. Ângela é de Deus, pastor. Ângela é uma menina de Deus. Viu, Léo? Você fica falando das idade do pessoal aí, é isso que dá, ó, pegou no teu pé. Querida irmã Jean Simplício, a senhora está falando de onde? Jaboatão dos Guararapes. Ei, coisa boa! Alegria ali. Que bênção. Seu esposo está tudo bem? Vai tudo bem, está tudo bem, graças a Deus. Ah, que bom. Estamos vencendo a cada dia. São lutas, são desafios, mas faz parte da caminhada e o Senhor tem estado conosco e nos ajudado a vencer. Como é saber e entender que tanto a senhora Jean Simplício, juntamente com o seu esposo, são referências na vida de tantas pessoas? Amém. Amém. Pastor, não é uma coisa planejada por nós, não é? Mas é um privilégio. Eu acredito que tudo que nós fazemos, ou nem é o que fazemos, é o que Deus nos permite ser e onde Ele nos permite passar, e isso é privilégio de Deus, para a glória dEle e a alegria nossa. Que bom, glória a Deus. E a sua igreja local, como está? Tudo bem? É a Igreja Brasil para Cristo, em Recife. Beberibe, bairro de Beberibe. Como ela está? Tudo bem? Vai tudo bem, está tudo bem. Está em construção, estamos ainda em um templo
vamos dizer, provisório, não, já é o nosso templo oficial, porém falta muita coisa da construção. Mas o povo, porque antes de construir um templo, Deus constrói um povo. Verdade. E no processo de construção, de reconstrução de um templo, na verdade ele foi totalmente demolido e foi feito uma nova, só o local que é o mesmo, uma nova estrutura e reiniciado desde a base. E eu creio que Deus está fazendo assim também com a igreja de Beberibe. Apesar de ser uma igreja que já tem muitos anos, mas como é do Senhor, o Senhor tem sempre coisas novas. Então, à medida que reconstruímos um templo, o Senhor nos reconstrói a partir de nós, que estamos na liderança, e também o povo. Que bom. Mas estamos muito bem, graças a Deus. Que bom. Quero aproveitar e mandar um abraço para os irmãos Brasil para Cristanos aí de Recife, do bairro Beberibe, da nossa igreja local. Deus abençoe. Como a senhora descreveria a sua igreja local, querida Jean Simplício? A minha igreja local, para mim ela é refúgio para a comunidade, ela é uma referência de que Jesus, quando chega em um ambiente, ele muda situações, principalmente vidas. É uma igreja acolhedora, é uma igreja avivada, é uma igreja que tem uma liderança muito comprometida e que trabalha bastante, são líderes que Deus tem capacitado. Mas é uma igreja muito família, é muito família. Onde há uma transição, gerações mais antigas, não entrando em conflito com as gerações mais novas, onde os jovens, ontem eles voltaram de um retiro, que é uma atividade de jovens e adolescentes, e eles voltaram para o culto, em que era o culto da família, o culto do domingo, e estava acontecendo também um encontro de corais e quartetos, que é uma atividade de mais adultos, mas há uma conexão, há uma sintonia, e o culto foi uma bênção. Então, é assim que eu descrevo. Se acolhe o novo e não se despreza o mais experiente. Que legal. A gente agrega. Muito bom, muito bom. Um dia inesquecível na sua igreja local que foi marcante em sua vida, missionária? Meu Deus, tantos dias inesquecíveis na minha igreja, marcantes. Eu não lembro muito da nossa chegada, porque faz bastante tempo, já estamos há 36 anos na mesma igreja, não é? Mas eu não sei, pastor, descrever um dia mais importante, mas acho que quando nós, principalmente em momentos de enfermidade, de doença, né? Eu passei por algumas cirurgias ao longo desses 36 anos, meu esposo passou por um momento só de muita enfermidade, e nesse momento a igreja foi bastante solidária, presente, intercessora, e isso eu acredito, pastor, que a Bíblia diz, eu creio no que a Bíblia diz, que em todos os dias amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Verdade. Então, os momentos que mais me marcaram na igreja, momentos de festas, de celebrações, de aniversários de igreja, e nosso, principalmente do pastor, porque é assim, agradou o coração do pastor, agrada o coração da esposa, o senhor sabe, né? É verdade. E aí, mais os momentos de tristeza ou de doença, que a igreja se posiciona ao nosso lado para interceder, para sentir a nossa dor. Esses dias marcam muito mais, nos liga muito mais a nossa igreja. Amém. A senhora serve já ao corpo de Cristo, através da nossa denominação, no departamento da UFEBRAC. Há quantos anos a senhora está servindo? Servindo na UFEBRAC, eu comecei muito cedo na UFEBRAC em geral. Minha mãe
era líder de UFEBRAC, no tempo não era a sigla UFEBRAC, era União Feminina Brasil para Cristo, e nunca foi Sociedade de Senhoras, sempre foi União Feminina. Uhum. Então, nós nunca tivemos no nosso ministério, um departamento que era só de mulheres idosas, as senhoras. Não. Ele era de mulheres. Então, eu já trabalhava. Minha mãe, eu já tinha 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, eu, como menina, a única filha, com 3 irmãos, mas a única filha, sempre fiquei mais próxima da minha mãe. Então, eu já ia para a igreja com ela, já participava dos cultos e com 5 anos já declamava poesia. Ontem até, ministrando na igreja, vou dizer que eles vão lembrar, já estão rindo aqui, pastor. Eu fui ministrar ontem na igreja, desafiadoramente, sobre amor. E a parte melhor para mim de ministrar é que enquanto eu preparo a ministração, Deus enche o meu coração e ministra. É um carinho de Deus para mim. E para ministrar sobre amor ontem, Deus encheu meu coração tanto de amor e me fez sentir tão amada, eu consegui ter a alegria de passar esse amor na ministração. Então eu revivi anos atrás e declamei uma poesia de Mirtes Matias, Mãos Marcadas. Uhum. Isso é uma coisa de muito tempo. E aos 5 anos, minha mãe já me ensinava poesia, que falava sobre união feminina, e já me colocava numa cadeira e eu já declamava. Então, aos 12 eu já era... Existe possibilidade da senhora declamar essa poesia? Acho! Ela é muito longa, pastor, muito longa. Tudo bem. Eu lembro da Mirtes Matias, né? Ela, acho que tinha literaturas lançadas na época pela Igreja Batista, Juerp, se eu não me engano. E eu lembro das suas poesias. Legal, bacana. Mais um trechinho, dá para rolar um trechinho? Deixe-me ver uma parte dela. Deixa eu ver aqui, isso. Eu tenho só para lembrar um trecho menor, deixe-me ver, porque ela é longa. Aqui. Então, enorme como um gigante, impassível como uma estátua, um vulto se destaca, um varredor, e lança-se em meio às chamas, e volta com o menino, num belo exemplo de amor. Um herói, em suas mãos dilaceradas, em sua face contraída, em seu olhar, há um elo de felicidade. Jaime está salvo. O pequeno e insignificante jornaleiro poderá anunciar ainda a manchete do dia. Correm as semanas, e o menino que vendia notícias é notícia nos jornais. Os repórteres fizeram a caridade publicitária e agora o tribunal decide o destino de uma criança renascida. Levanta-se um casal. Podemos dar-lhe um lar, senhor juiz. Somos ricos, não temos filhos, terá colégio, viagens, será feliz. Jaime sonha boquiaberto. Uma casa, uma cama, colchão, cobertor. Ele que vivia meio morto, dormindo ao relento, quase pedindo esmola. Mas na plateia, ergue-se a rude voz de um varredor de ruas. Senhor juiz, eu quero menino. Sabe que vai ver a reprovação em cada olhar. Sabe que vai perder e sorrir com esforço, contraindo a horrível cicatriz do rosto. Contraindo a horrível cicatriz do rosto. Estende para o menino as mãos cobertas de atadura e Jaime, como que hipnotizado por aquelas mãos, indaga. Que foi? Quem o machucou? Por que seu rosto é assim? Por quê? E responde o varredor de rua como se fosse a coisa mais natural do mundo. São as marcas do meu amor. Foi o fogo quando salvei você.
A criança esquece o auditório, os futuros pais ricos, o juiz que pede silêncio, tudo. E lança-se ao homem, do homem que enfrentar a morte, que não temer até o fim, e grita entre soluços: Senhor juiz, eu vou com ele. Eu amo, ele sofreu por mim. É a criança mais feliz do mundo, mais cheia de gratidão. Não terá dinheiro, viagens, nada, mas tem um amigo, um grande amigo, o melhor presente para o coração. Que legal, bacana. Foi nostálgico isso, me lembrou minha época na Igreja Batista, quando criança e adolescente, que geralmente tinha algumas irmãs que fazia as... Você conhece, Ângela Mirtes Matias? Não? Puxa, olha, que bacana, parabéns, Deus abençoe. Eu me interrompo. Pastor, pois não. Inclusive, na minha infância, como nós morávamos longe da nossa igreja Brasil para Cristo, os domingos pela manhã eu ia à Igreja Batista. Então eu comecei a envolver, fiquei muito próxima do pastor, da esposa do pastor, e participei de muita programação. Então tem muita coisa batista que agrega em nós. Que legal. Eu acabei interrompendo a senhora para que a senhora declamasse a poesia. A senhora estava falando já do seu tempo dentro da UFEBRAC. A senhora está servindo como líder na UFEBRAC Nacional já há quantos anos? Não ouvi. A senhora está servindo como líder na UFEBRAC há quantos anos? Como líder da UFEBRAC, eu estive na UFEBRAC de Pernambuco durante 23 anos. Eu liderei a UFEBRAC de Pernambuco. E saí quando eu saí da UFEBRAC, em 2012, eu assumi a UFEBRAC Nacional, mais ou menos no mesmo tempo. Então, na UFEBRAC Nacional, eu estou há 11 anos como liderando a UFEBRAC Nacional. E qual a satisfação e o privilégio de servir ao corpo de Cristo como líder de uma grande maioria do rebanho da denominação O Brasil para Cristo, visto que a grande maioria são mulheres e, com isso, tem a responsabilidade de pastorear através das suas líderes? Pastor, eu sempre digo que o lugar de liderar, o espaço, a responsabilidade, mais ainda, a confiança que Deus entrega, a missão de liderar, é algo sublime, porque enquanto nós lideramos, Deus trata conosco. Verdade. Alguns Deus vem tratando antes de colocar na liderança. Alguns são tratados exatamente no tempo da liderança. E liderar o FEBRAC para todas nós, eu comungo dessa ideia, é crescer junto. Descobrir, eu acho que a maior oportunidade que Deus me deu na liderança da UFEBRAC é descobrir dentro do Brasil para Cristo. Claro, em outras denominações existe, eu tenho um bom relacionamento e um pouco de conhecimento com outras denominações, mulheres de outras denominações, mas no Brasil para Cristo, a nossa denominação, tem mulheres incríveis, improváveis, fantásticas, inspiradoras, corajosas. Pastor, nós temos um nível de mulheres que se doam ao reino, nessa denominação, mulheres capazes, mulheres que ministram no altar, estão sendo vistas, mulheres que lideram, mulheres que pastoreiam conjuntamente com o seu esposo. A nossa denominação não consagra pastoras, mas eu vejo que ela reconhece o ministério que a mulher no Brasil para Cristo exerce ao lado dos seus esposos e até como dirigentes de igreja, pastor. Se pastoreio é cuidado, a pastorear, apacentar,
essas mulheres sabem muito bem o que é isso, elas acolhem, o que nos ensina muito na UFEBRAC, pastor. Tem muitas frases, né, de algumas pessoas que elas vão passando para nós, mulheres que ajudam mulheres, que acolhem mulheres, que incentivam, mas não se limita apenas às mulheres. O trabalho da mulher, ela se estende, ela vai à família, ela vai aos jovens, ela tem suporte, ela está de frente, mas ela está também nos bastidores. Tem muitas mulheres que não pregam, não lideram, mas se não fossem elas na intercessão, se não fossem elas preparando o ambiente, aquelas mulheres da Galileia que seguiam Jesus na Galileia, e eu acredito, quando Jesus chegava, elas já estavam à distância, mas de alguma forma, e a Bíblia diz que elas contribuíam para o ministério de Jesus. Fizeram isso, as mulheres também fizeram isso com o apóstolo Paulo e fazem hoje com os homens que Deus levanta para estar à frente da nossa denominação. É incrível liderar mulheres, e nós crescemos cada dia, sempre tem uma experiência nova. Que bom, que bom. A sua vida, ela se mistura com a UFEBRAC desde a infância, como a senhora mesmo já mencionou, sua mãe líder da União Feminina do Brasil para Cristo. No seu ponto de vista, qual a importância da UFEBRAC na igreja local? Sim, o FEBRAC é base, pastor, é base. É o maior departamento, é o maior número, né, de membros que tem, mas a UFEBRAC, ela está inserida em cada departamento, né? Só no UMASBRAC, o único departamento que não tem mulheres é o UMASBRAC, mas tem sempre alguém dando uma assessoria, pastor, que eu vejo, tem sempre uma mulher dando uma assessoria. Até em casa, a UMASBRAC é assessorada pela UFEBRAC. É verdade. Mas elas são aquelas que intercedem, elas na igreja local são intercessoras, são aquelas que cuidam da manutenção, da decoração, do ambiente da igreja. Elas se preocupam com o local onde os irmãos vão cultuar, tanto espiritualmente como na aparência, né? Mas elas são aquelas que recebem, que acolhem, que trabalham em ação social, que estão sempre disponíveis para aconselhar, para orar. O FEBRAC é essencial na igreja, e eu gosto de ver a inteligência e a visão dos nossos líderes do Brasil para Cristo em reconhecer esse trabalho da UFEBRAC. Claro que a UFEBRAC precisa e anda na visão do nosso líder, né? Do líder nacional, sim, mas na igreja local, na visão do pastor. Então, algumas coisas podem acontecer ou não acontecer se o líder tiver uma visão clara e passar para o FEBRAC. Isso é saudável para nós, porque nós precisamos andar em concordância debaixo de uma autoridade, de uma legalidade. Muito bom. Querida missionária Jean Simplício, a UFEBRAC, ela tem as suas atividades em algumas localidades regionais ou através das superintendências. Também tem os congressos, encontros, que são atividades estaduais e nacional. No seu ponto de vista, quais são os benefícios para as mulheres da UFEBRAC de cada localidade participarem dos congressos, encontros e outras atividades estaduais ou nacional? E nacional. Pastor, essa questão de superintendência, essa distribuição depende muito de cada estado e de como cada região e de como cada convenção se organiza, né? Se distribui para trabalhar melhor. Tem estados menores que trabalham apenas, não tem essa questão de superintendência. Tem estados como São Paulo, como Santa Catarina, Paraná e outros que trabalham com essas regionais e são esse descentralizar
sabe? Esse agrupar por regiões mais próximas ajuda bastante o trabalho da UFEBRAC. Nós sabemos que nossas igrejas são distantes, às vezes, umas das outras, e para a UFEBRAC é fundamental essa comunhão, esse estar junto, esse acompanhamento, não no sentido de fiscalizar, mas sim no sentido de dar suporte. Isso é fundamental. Então, quando nós temos a líder, quando distribui, quando ela planeja, ela já organiza de acordo com a orientação da sua convenção, porque também como mais ou menos a convenção caminha com as igrejas, mais ou menos a líder caminha junto com as líderes de UFEBRAC. Mas quando ela faz isso, ela acompanha melhor. Mas quando temos congressos, encontros, retiros, e a UFEBRAC tem muitos eventos. A mulher é criativa, pastor. A gente tem que... Elas são criativas a ponto de, em alguns momentos, alguém dizer, calma, respire. Porque nós primeiro, vem a inspiração de Deus, eu creio nisso. E a mulher é capaz de ela trazer, Deus gera dentro dela, mas ela vem dando formato a essas ideias. E a parte mais importante é que elas pedem essa orientação, essa inspiração a Deus. Eu acredito que deve ser o nosso primeiro alvo. Perguntar para Deus o que é que a igreja precisa, o que as mulheres daquela região, daquela igreja precisam. Porque não adianta, o que é bom para o Amazonas, o que é necessário para o UFEBRAC do Amazonas, os ribeirinhos, na região norte, nas tribos indígenas, não é o que precisa o UFEBRAC do Paraná ou de São Paulo. O que é bom e que é necessário, que é salutar, o que é hoje a necessidade da UFEBRAC no Ceará, não é o que é necessário para a UFEBRAC no Rio Grande do Sul. Sim. Apenas o que é comum, o que é base, essa comunhão, esse estar junto, esse trabalhar com mulheres, capacitar mulheres para acolher mulheres, esse treinar mulheres para a liderança, que nós precisamos treinar novas líderes, sim, nossos discípulos, sim, mas atividades são muitas e deve obedecer aquilo que Deus coloca no coração e que a líder tem o bom senso, um olhar totalmente preparado para ver qual é a necessidade. Às vezes tem uma coisa incrível acontecendo numa região do país, mas não vai atender a necessidade da minha região. E o líder não deve copiar coisas. Ele pode até agregar, acrescentar, trazer, mas adaptar para que atinja a necessidade da UFEBRAC. Porém, esse estar junto para a mulher é fundamental. Eu creio que para o corpo de Cristo, pastor, nós estamos muito próximos através hoje da internet, mas não é a mesma coisa. Verdade. Não é. Nós sentimos isso durante a pandemia. Nos aproximamos muito através da internet, porém, nos distanciamos muito fisicamente, sentimos falta. Então, o FEBRAC preza por essa comunhão, esse estar junto. Então, todo retiro, todo chá, todo congresso tem essa comunhão, mas também ouvir a palavra, ser edificado, aprender umas com as outras, trocar experiências e glorificar o nome do Senhor acima de tudo. Muito bom. A senhora já me respondeu anteriormente quando eu perguntei da satisfação em ser uma referência na vida de tantas pessoas. A senhora juntamente com seu esposo, o pastor Paulo Simplício. E sua família, sua casa de uma forma geral. Mas quais foram as referências na sua vida? Pessoas do passado e pessoas atualmente. Referências na minha vida.
Por ter uma caminhada já mais longa, eu tive a oportunidade de conviver, ainda que não tanto, mas de estar em ambientes onde estavam o missionário Manuel de Melo, né? Ele vinha a Recife, ele é pernambucano, mas ele já está em São Paulo, então ele vinha a Recife e a igreja que ele mais ia era a igreja de Beberibe, que era na época considerada como sede, né? Como igreja sede. Então, eu tive muito contato de ver, de poder sentir o nascimento, o propósito de Deus na nossa denominação, ao criar a nossa denominação. Eu tive contato com a esposa do missionário Manuel de Melo, a irmã Ruth Melo. E até a sua partida, eu tive muitas oportunidades de estar com ela e de ouvir coisas que alegram o coração da gente, né? De uma pessoa que Deus levantou para estar ao lado de um homem que funda uma denominação gigantesca como é a nossa, né? Então, de saber o quanto, de ouvir dela, né? Enquanto o missionário estava ali fazendo aquilo que Deus mandava com ousadia e intrepidez, os momentos que ela esteve ao lado, os momentos que ela esteve trabalhando em casa, cuidando de filhos e até ajudando em trabalhos manuais. Eu tive a oportunidade de ganhar objetos dela que ela chegou a confeccionar na época. E isso me deu me dá muita alegria de poder crescer, né? Eu era adolescente, mas depois com a irmã Ruth já era da UFEBRAC, já estivemos com ela há muito tempo. Mas ao longo da minha vida, pastor, eu estive com muitas mulheres incríveis na nossa denominação, esposas de pastores, presidentes do Conselho Nacional. Estive ao lado de muitas e todas me inspiram muito, algumas porque estão bem próximas, estavam bem presentes, algumas porque mesmo quando elas estão ausentes, nós a enxergamos na postura da família, do líder, e eu tenho muitas referências de mulheres na minha vida. A minha mãe foi um exemplo de uma mulher intercessora, de uma líder de FEBRAC, cuidava dos filhos muito, se dedicava, amava muito as irmãs, o cuidado que ela tinha com ela chamava as minhas idosas, com cada irmã que estava doente, em levar a ceia. Ela era designada para levar a ceia, e mesmo que fosse um obreiro ou não fosse, ela ia, ela orava até perto da sua partida, que foi esse ano, em fevereiro, pouquinho antes, porque ela teve Alzheimer, e isso me inspira ainda mais, pastor, porque o homem comprometeu a sua memória, mas o que estava, o médico chama de memória afetiva, eu chamo de algo espiritual. Amém. Porque mesmo com Alzheimer avançado, segundo a medicina, as irmãs vinham para cá, vamos a cantar. A minha cunhada começava a cantar e ela acompanhava. Glória a Deus. Aquele louvor. E o texto bíblico, partes ela lembrava, mas fazia, tinha. Acho que nós tivemos um pequeno problema técnico, Ângela, então vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo para restabelecer o sinal com a nossa querida líder nacional da UFEBRAC, a nossa querida Jean Simplício. Vamos ao intervalo e já restabelecemos o sinal, pode ser? Então, ok. Olá,
Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais. O BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. Eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado, falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Agora na capital paulista são 11 horas e 12 minutos. Eu aqui ao vivo na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos, juntamente com a nossa querida líder nacional da UFEBRAC, Jean Simplício, lá de ela é de Beberibe, tá? Igreja Brasil para aquele Recife, mas ela está hoje em Jaboatão dos Guararapes. A pátria começou aí mesmo, Jean Simplício? É melhor dizer que sim. Dona Ângela, aí tá ouvindo, né? Vamos mudar o assunto. Eu quero muito conhecer uma igreja junto com o Léo, que tem aí, dizem que é uma igreja pentecostal Sal e Brasa.
Sal e brasa. Pastor, eu não conheço. Sal e brasa que eu conheço não é necessariamente uma igreja, mas eu não conheço, não. Sal e brasa. Então, mas assim, se não for igreja, eu quero ir lá evangelizar e participar do momento de comunhão. Jean. Fechado. Irmã Jean, todo mundo de Pernambuco que é entrevistado aqui, ele pede para levar no Sal e Brasa. Somos pentecostais, né, Léo? Sal e brasa. Anja, eu tomei um susto, né? Tem várias igrejas, mas assim... Mas essa é inédita, né? O Léo tá dizendo que quer ir para entrar na carne, que eles querem podem entrar na carne sem medo. Pode, no Sal e Brasa pode. Aí logo pela frente deve ter uma igreja para entrar no Espírito. Querida líder nacional Jean Simplício, anteriormente nós tivemos um pequeno problema técnico, mas ainda conseguimos lhe ouvir. Porém, a senhora estava falando das pessoas que são referências, as mulheres que se tornaram referências, as esposas dos líderes que até hoje acompanham a senhora. Além dessas mulheres, a senhora mencionou a sua mãe, uma grande referência. Além dessas mulheres, outras mais? Pastor, são muitas. Eu acho que seria injusto... falar, porque tem mulheres que são esposas dos nossos presidentes de convenção, de Conselho Nacional, a nossa querida Marlene Nunes, do pastor Ivan, a nossa querida, a esposa do pastor Bergamirani, a irmã Neuza Silva, que caminhamos muito tempo. E eu lembro dela fazendo também congresso ainda da UFEBRAC, quando não havia líder nacional, porque só houve uma líder nacional antes, que foi a nossa querida Adjair, que ela é do Paraná, e ela foi líder nacional, que o pastor Roberto e Lucena, quando era presidente, sim, a querida Bernadette, também esposa do pastor Roberto e Lucena, e eu pude caminhar um pouco com cada uma, mesmo morando no Nordeste, mesmo sendo nordestina, mesmo estando em Pernambuco, quis Deus me colocar em alguns lugares, então eu pude, não foi apenas vê-las, não foi apenas conhecê-las, eu estive em alguns momentos significativos com elas e tudo para mim foi muito aprendizado. Então, aprendi muito com a irmã Marlene Nunes, com a irmã Neuza Silva, com a irmã Irani, com a simplicidade dela, com o carinho dela e com a fé. Eu lembro da irmã Irani num congresso nacional aqui em Pernambuco, porque antes era assim, como não tinha uma líder nacional, onde o Congresso Nacional ia acontecer, a líder de um ano para o outro ficava como líder nacional, e foi onde eu tive também a alegria e a experiência fortíssima. Eu quero fazer referência, porque quanto mais eu fizer pouco, ao pastor Paulo de Freitas de São Paulo, que foi um homem de Deus que não me conhecia, e quando chegou aqui em Pernambuco, eu estava no momento, ninguém sabia, mas eu estava bastante enferma, e eu vi a Ângela dizendo que quando eu tento fazer as coisas, eu faço, pastor, é Deus, né? Mas eu tenho se Deus colocou nas minhas mãos, Ele não colocou para dar errado, Verdade. Ele colocou para dar certo. Eu não fui buscar nada, eu costumo dizer que eu tenho trabalho demais, eu não preciso, eu aprendi que até numa UTI, onde eu estive, sem poder mover nem a cabeça, eu consegui exalar Jesus, eu consegui que alguém se aproximasse e verbalizasse que o amor de Jesus estava expresso ali, porque eu estava ali para falar com aquela pessoa. Então eu tenho esse entendimento. Quando eu não estiver mais líder nacional ou local, eu vou estar serva. Essa é a minha maior posição. Então o pastor Paulo de Freitas, quando ele chegou em Recife, ele perguntou: "Você é a irmã Jean Simplício?" Eu disse: "Sou." Ele disse: "Deus me disse que eu orasse por você." Olha que coisa. E aí já conecta a intercessão, pastor.
quando a gente nem imaginava, sabe, que essa intercessão é uma coisa, muitos anos atrás, muito tempo atrás, e ele me disse assim, Deus mandou orar por você, e eu fiquei orando, e aí eu adoeci. E aí eu não entendi, e Deus me disse, é para você ficar de licença médica para orar mais ainda. Esse amor de Deus é fantástico por nós, né? Esse cuidado, esse zelo. E o pastor Paulo de Freitas, ele disse que orou, e depois ainda nesse evento ele me disse assim, a irmã vai ser a líder nacional. E eu fiz igual a Sara, né, pastor? Claro, eu ri. Eu não desprezei, eu honrei o homem de Deus, mas eu não achava que estando no Nordeste, né, sairá alguma coisa boa de Jabotão dos Guararapes, não. Muitas mulheres de Deus incríveis, pastor, muitas referências. Eu realmente estou me abstendo de falar nomes, porque eu vou ser injusta com algumas que não são tão conhecidas no nosso meio, na nossa denominação, mas que têm uma relevância hoje. Por exemplo, eu me alegro em cada lugar que eu chego, pastor. A minha vida é marcada por uma mulher que às vezes é muito simples, está lá no cantinho, e ela transmite uma palavra de Deus para o meu coração. E como exemplo, eu já estive em interiores, eu já estive nos ribeirinhos, aqui o pessoal do Amazonas está por aqui, eu já estive com os missionários em algumas regiões, né, algumas fronteiras, e eu louvo a Deus, porque Deus me fez caminhar o Nordeste inteiro. Os 9 estados do Nordeste eu conheço muito bem. Eu já viajei para lugares em que eu não tinha nem a passagem, porque hoje os nossos irmãos, eles nos abençoam, as nossas passagens são compradas, as são garantidas, eles abençoam. Mas, pastor, eu fui do tempo que nós íamos, eu e meu esposo, nós íamos só com a passagem de ida. E nós aprendíamos a depender de Deus. Então, em cada lugar, eu estive no Pará, há 2 anos atrás, para dar posse à primeira líder do Pará, e ali eu conheci uma irmã do Amapá, eu não lembro o nome dela, lembro, mas eu não vou citar, mas Deus a usou, foi tão forte que um encontro eu só a vi uma vez, mas ela ficou, marca. E assim, pastor, eu tenho o privilégio. Naquele dia, o pastor Paulo de Freitas foi a primeira pessoa a falar isso, e anos depois isso veio a se cumprir. Mas eu louvo a Deus pelo apoio que eu tenho tido no ministério, pelas pessoas que eu tenho tido como referência, nossos líderes, não apenas os que foram presidente do Conselho Nacional, mas nós temos líderes que Deus tem apenas nos ensinado, nós temos esse privilégio. Então, eu estive em contato com os 9 estados do Nordeste, eu conheço o meu estado de Pernambuco, embora hoje eu já não viaje tanto pelo interior de Pernambuco, mas sim, acontece. Eu estava numa cidade chamada Escada em sábado passado, mas também outros estados do Brasil. Então, voltar, quando o senhor disse que nós somos referência, pastor, voltar no mesmo lugar. E ouvir alguém dizer assim, lembra daquilo que Deus falou? Eu digo, não. Lembra quando orou por mim? Não. Lembra o que Deus usou para falar? Não. Mas olha aqui o meu milagre. Às vezes é uma criança, era um ventre infrutífero, às vezes é uma cura, às vezes é uma palavra, às vezes é uma mudança. Pastor, ao Senhor toda a glória, mas alegra muito o nosso coração. Essa é a nossa recompensa aqui. Ver que Deus nos usa por misericórdia para nós abençoarmos, mas usa pessoas muito mais para nos abençoarem. Glória a Deus. Na sua opinião, quais são os principais desafios para a mulher cristã na atualidade? Para solidar, eu estava ministrando em João Pessoa um tema bem diferente, né? Elas escolheram Mulher Moderna Eterna. Eu achei bem diferente, Mulher Moderna Eterna. E ali nós podemos ver como às vezes
pode caminhar longe, pode afastar o propósito de Deus para nós, que é viver aqui na terra de forma que nos assegure, nós possamos preservar essa vida eterna que nos foi garantida pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e caminhar como uma mulher na atualidade. São os tempos de Marta e Maria, clássico de Marta e Maria. É poder fazer tudo que Deus, que Eclesiastes 9:10 nos diz, tudo quanto tiver as mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. Adentrar tudo aquilo que antigamente era impossível para a mulher, e hoje não existe mais essas barreiras. E naturalmente essas coisas vão acontecendo. Então hoje a mulher tem acesso a todo lugar, a todas as funções, a todas as profissões, a todos os ministérios. Ela pode ter acesso, o Senhor capacita para isso e ela se prepara para isso, mas ela não pode jamais perder o foco, que a sua família é o seu primeiro rebanho. A sua família é o seu primeiro ministério, mas a sua família é o primeiro alvo de sucesso. Sucesso secular, sucesso profissional, crescimento, finanças bem-sucedidas, tudo isso é para nós. É para nós. Se Deus nos chamou, se Deus chamou uma mulher, e se ela tem condições e desejo, eu já estive, Deus ser muito bondoso comigo, porque eu estudei, eu fiz faculdade, eu pude trabalhar na minha profissão, eu pude ter uma certa dentro daquela profissão que eu escolhi, do que eu me preparei para fazer. Eu não estou na igreja liderando porque eu não liderei secularmente. Eu liderei sim, secularmente. Eu fui administradora de recursos humanos, eu trabalhei em escola, eu fui técnica em educação. Deus me deu a oportunidade de vivenciar o secular, mas paralelamente. E aí, desde os 12 anos como secretária, nunca o meu coração se afastou, nunca diminuiu esse desejo de servir ao Senhor. Então, foco é não perder o nosso lar, não perder casamento, não perder o céu, a eternidade. Então, agregar, conseguir levar, Marta e Maria, cuidar das coisas materiais, sim, mas nunca deixar de estar aos pés de Jesus, ouvindo o que Ele tem para nós. Nunca deixar de fazer a escolha pela melhor parte e zelar por ela. Muito bom, muito bom. O índice de mulheres solteiras na igreja tem crescido. A senhora atribui esse índice à independência da mulher de uma forma geral, secular, e isso tem atingido a igreja? O índice de mulheres solteiras é um termo que não é muito interessante, mas diríamos sozinhas, sem cônjuges, vamos dizer assim, porque às vezes elas nunca casaram, elas são solteiras. E esse não é o maior número, porque a mulher, mesmo com toda a sua independência, até pela criação, até pelo propósito divino, ela sente, vai chegar um momento da sua vida que ela sente falta de um companheiro, de algo com que ela divida, com que ela compartilhe, com que ela possa se relacionar e construir uma família. Mas aí a mulher solteira hoje tem diminuído, pastor, elas até têm casado. Encontrei recém em Minas Gerais uma irmã que bem mais de 50 anos, feliz. Detalhe, essa é rara, ela estava aguardando e se guardando para o casamento. Estava radiante, ela é linda e estava com um brilho, sabe?
porque havia casado e estava bem, estava feliz, mas o índice de solteiras não é tão grande como a de mulheres hoje separadas, né? Elas tiveram um relacionamento, elas tiveram um casamento ou conviveram, né? Tiveram seus parceiros, seus cônjuges, mas hoje elas estão separadas. Esse número tem crescido muito, muitíssimo. E aí são aquelas mulheres que assumem a família, são aquelas mulheres que assumem a educação dos filhos, são aquelas mulheres que lutam ferozmente, com muita garra para manter a vida financeira, suprir a necessidade da sua casa. São aquelas mulheres que alguém diz, eu não gosto dessa citação, pastor, eu não gosto, porque eu acho que ela contraria os princípios bíblicos, que elas são o homem e a mulher da casa, ou que elas são pai e mãe. Eu não repito e aconselho as irmãs a não repetirem, porque ela vai de encontro aos princípios. E princípios são verdades, são coisas que se vive pelo exemplo, elas acontecem. Então, elas são colocadas nessa situação, não é necessariamente uma escolha, mas acontecem, né? E não é que elas não sintam falta de um companheiro, é que para elas a jornada se torna muito mais pesada. E isso também, às vezes, endurece um pouco a mulher, traz um tanto de frustração. Traz um sentimento de que Deus olhou mais para uma e olhou menos para outra. Traz um sentimento de que eu sou menos aceita na comunidade religiosa. Traz uma sensação de que o peso é maior para mim. E aí, pastor, acho que é o grande trabalho da UFEBRAC mostrar para essas mulheres que Deus as ama tanto quanto. É acolher e valorizar o trabalho que elas têm feito, não é o trabalho, é com a garra que elas têm vivido e superado tantas situações. Quando o que Deus criou, que é o homem, para ser o cabeça da mulher, e ele não está, ele está ausente, ou às vezes ele está presente, mas ele não se posiciona como cabeça, como sacerdote do lar, e pesa para as mulheres. E esse é um trabalho da UFEBRAC, quem dá esse suporte. Mas, pastor, isso não interfere na igreja, mas é verdade, muda bastante o cenário e nos leva a grandes desafios. Mulheres sozinhas podem abrir outras portas podem se abrir, e elas têm direito de escolha, mas nós temos a direção do Espírito Santo. E o Senhor nos capacita para acolhê-las e orientá-las e ensiná-las segundo a palavra. E elas acabam sendo uma partícula, uma parte que contribui bastante no corpo de Cristo. Muito bom, muito bom. E agora, com a legalização do aborto, como o papel das mulheres cristãs mais experientes devem ser em relação às mais novas, principalmente no contexto cristão, mas também na sociedade? Pastor, na sociedade, nós não somos pessoas que estão alheias ao que está acontecendo. É real a fala de algumas pessoas, de crianças abandonadas, de crianças que estão vivendo de maneira que com certeza não foi o propósito de Deus para elas, né? Mas a solução para isso não está no aborto. E o aborto nunca, para nós cristãos, não apenas por defender uma bandeira, mas por um princípio bíblico. Quando nós falamos sobre a escolha de Jesus e o amor de Deus, a Bíblia diz que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Lá no Salmo 139, de uma forma maravilhosa, extraordinária, o salmista Davi vai dizer como o Senhor nos viu ainda uma substância informe. E
como Ele escreveu a nossa história, os nossos dias, quando nenhum dia havia. Para mim, isso já é extremamente suficiente para dizer que o aborto jamais vai ser algo que um cristão, ou quem conhece a palavra, ou quem crê como eu creio. Pastor, eu tive 3 irmãs, nasceram da minha mãe, ela gerou, e nasceram 3 meninas. E as 3 meninas, elas morreram espontaneamente, né? Eu digo assim, não houve um aborto provocado. Mas o propósito de Deus para elas, eu creio, era até ali. Entende? Eu creio que quando é Deus, quando é algo espontâneo, foi Deus conduzindo uma história. E eu não tenho que perguntar por quê. Mas eu nasci e eu sobrevivi, e eu creio que vivo o propósito de Deus. Venho num processo para viver o propósito de Deus. Então eu consigo enxergar Deus olhando para o ventre de uma mulher quando já havia uma substância informe, quando há um embrião se formando, mas vejo Deus enxergando antes que ele seja formado. Então Deus não daria a ninguém o direito de interromper, de matar um projeto dele, até porque na sua palavra lá em Jó 42 vai dizer que nenhum dos propósitos de Deus podem ser frustrados. Então, crianças que vão ser assassinadas são crianças que Deus gerou projetos nela. Deus não gera crianças em nós, Deus gera projetos. São heranças, são propósitos, são pessoas que Deus vai usar, que vão influenciar gerações. E podem nascer de mulheres que estão na igreja, mas podem nascer de mulheres que ainda não conheceram Jesus. Né? E por quê? Que base nós teríamos para dizer que é do coração de Deus que se interrompe esse projeto? Jamais. Jeremias, a palavra que Deus deu, que tem, né, para ele em Jeremias 2, acredito, deixa me ver, quando ele diz assim, a palavra vem nos dizer, antes eu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Então, antes que saísses, né, antes que fosse Jeremias 1:5, eu te consagrei e as nações te dei por profeta. Então, o antes de Deus está dizendo aborto, não. O antes de Deus, o conhecer antes, o ter gerado, o propósito, está dizendo assim, não mate, não interrompa aquilo que eu gerei, é projeto meu. Então, nós sempre estaremos dizendo não ao aborto. Muito bom para você que está nos acompanhando na manhã de hoje, com alegria, brilhantando a nossa programação e servindo o corpo de Cristo, a líder nacional da UFEBRAC, Jean Simplício, essa mulher de Deus, instrumento do Senhor. Querida, no dia 12 de outubro vai acontecer uma live Cura para as Nações. Qual o objetivo e como vai funcionar essa live? Então, pastor, essa live Cura para as Nações, ela não é um projeto que nasceu, é um projeto que nasceu no coração de Deus, mas veio para o coração de uma mulher guerreira que hoje muita gente conhece, lá do Paraná, e da pastora Poliana Constantino, de uma cidade chamada Ibaiti, do Paraná, e ela, em 2020, ela desejou e começou a gerar e foi chamando, nós não tínhamos contato direto. E Deus faz conexões, pastor. Olha, eu não acredito em acaso, jamais, não poderia, né? Creio em conexões, em pessoas que a gente encontra, às vezes numa rua, no aeroporto, e acontece muito isso comigo.
E de repente nós estamos travando uma conversa e entendendo que Deus nos colocou. Eu costumo dizer que para aquele que vive no propósito de Deus, na direção do Espírito, não tem que estar no lugar errado na hora errada. Se acontecer até alguma tragédia, foi permissão de Deus. Não acontece assim. Mas a pastora Poliana, ela entrou em contato, né, com a pastora Paula Fernandes, que é a esposa do pastor Célio Henrique, e perguntando, ela começou a gerar essa live. A primeira foi 24 horas, e ela começou a gerar, e ela queria que cada estado do Brasil entrasse, acho que era 1 hora para cada estado, na época era 1 hora. E ela perguntou para a pastora Paula, né, quanto se haveria no Brasil para Cristo mulheres que entrassem nesse projeto. E aí a pastora Paula entrou em contato comigo, e foi totalmente de Deus que eu comecei a entrar em contato com as líderes do FEBRAC para que elas identificassem as intercessoras. E aí nós começamos a fazer um cadastro, um contato, e fomos caminhando. E essa primeira live aconteceu 1 hora para cada estado durante 24 horas em 2020. E nem todas, não era apenas a nossa denominação, havia outras denominações, porque ela não achava que que todo mundo ia se interessar. Mas era o início. Então, esse projeto foi um projeto que nasceu no coração de Deus para a vida da pastora Poliana, e nós continuamos juntas nesse projeto. E aconteceu 2021, 2022, e agora vamos para 2023. Aí nós fizemos o dia inteiro e passamos 30 minutos. E aí eu lembro que na primeira, em 2020, ela dizia assim, no final, quando nós fechamos, nós estávamos na Pompeia, no Conselho Nacional, no encerramento, ela dizia assim: a nossa tarefa de casa é alcançar nações. E eu meio que, meu Deus, a gente não conseguiu nem os estados todos, como é que vai alcançar nações? Mas há um tempo atrás, pastor, e a minha querida Leonor, que é também uma referência na minha vida, é uma das referências na minha vida, Leonor Estevanato, era líder da UFEBRAC São Paulo, e eu passava para as líderes de estado que Deus me disse: o FEBRAC precisa focar, trabalhar com liderança, com missões e com intercessão. E eu não sabia como a gente ia caminhar. E para a glória de Deus, hoje Deus tem ampliado muito essa área na UFEBRAC. Mas não que as irmãs não orassem, claro. Meu Deus, essa obra nasceu debaixo de... não tem crente que não ora, pastor. Não pode ter, não dá. E aí nós começamos, esse ano estamos indo para a nossa 2020, 2021, 2022, então é a 4ª live que vai acontecer dia 12 de outubro, sempre 12 de outubro. Aliás, a primeira foi 12 de novembro, que era vida, era fôlego de vida, porque era o dia de finados, que chama-se finados. Depois mudamos para 12 de outubro, a partir da segunda, estamos todos os anos assim. Será de 8 da manhã às 22 horas, das 8 às 22 horas, tá? Com base Jeremias 33, 6. Todavia trarei restauração e cura para ela, curarei o meu povo, lhe darei muita prosperidade e segurança. Jeremias 33, 6. Das 8 às 22 horas, né? Transmissão pela página da UFEBRAC Nacional, pelo Facebook, FEBRAC Nacional 21, e todas as pessoas que já estão participando da nossa página da UFEBRAC vão estar conectadas, e vai direto, vai das 8 até as 22 horas. Nós fazemos a abertura e fazemos encerramento. E a cada 20 minutos, ao vivo, participa um estado, houve um sorteio, e algumas nações. Nós temos 11 nações participando conosco, países. O ano passado tivemos 6 e esse ano temos 11 participando conosco diretamente, né? Mas além disso, não apenas vão ter os 20 minutos em cada estado. Todos os estados, ou pelo menos a maioria, está se mobilizando com as líderes de UFEBRAC do estado
junto à líder de intercessão do Estado, que quase todos têm uma líder de intercessão oficial, né, do Estado, e junto ao presidente de convenção, graças a Deus, para mobilizar o povo para ser um dia de oração. Então, cada um escolhe seu dia. São Paulo mesmo, o horário de São Paulo é 18 horas, às 18 horas, mas vai ser em Jundiaí, na igreja do pastor Emerson. Sim. E aí ele me falava que tem 400 lugares a igreja, mas já tem mais pessoas querendo estar lá do que mais de 400 pessoas. E aí não vai ser apenas os 20 minutos da live, mas uma tarde inteira de oração. Igrejas que estão o dia todo mobilizados, num lugar só, em cada igreja. É esse sentimento de o Brasil para Cristo para orar, para clamar, para interceder por cura para a nossa nação e para as nações. Eu creio que vai ser muito poderoso esse dia. Glória a Deus. Aquela forma evangeliquez de dizer, tá ligado. Que bom. Querida líder nacional, Jean Simplício, gratidão pela sua vida. Como é bom ouvi-la e passaria muito mais tempo sentado aos seus pés juntamente com a Ângela e com o Leozinho lhe ouvindo. Muito bom mesmo. Quero agradecer em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato, da equipe da Manhã Mandaqui, pela participação da senhora. Gratidão. Ângela, o que você teria para falar para sua amiga de infância, você com 16 anos de idade? Eu tinha menos. 16 tinha o senhor. 16 tinha. Mas por que o senhor tem a mania de dizer que eu sou mais velha do que o senhor? É a aparência. Vamos estudar matemática, vamos fazer as continhas. O senhor é de 70, eu sou de 73. Quem é mais velho? Vamos lá falar com a nossa querida Jean, por favor. Jean, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Para a gente é uma honra. Eu estou com saudade, mas em janeiro eu estou por aí de férias. Coisa boa. Salve Brasil, pastor. Glória, eu creio. Aí, mas eu senti ela me convidando. Não, quem está de férias em janeiro vai ser eu, então... Mas em novembro, dia 1º de novembro, eu vou estar... O senhor já está com viagem marcada para o Rio, vai para lá para o Rio. Se a minha amiga Jean Simplício me convidar juntamente com o nosso reverendo Paulo Simplício, sim. Olha, alegria, passaria 20 dias pregando o Evangelho do Reino lá. Nas Albrasa. Não, evangelizando as praias lá, pregando o pessoal que... Tenha misericórdia, Senhor. Mas vamos seguir aqui. Irmã Jean, obrigada mais uma vez. Porto de Galinhas, né, pastor? Isso. Olha, Jean, a mulher de Deus pegou a visão. Porto de Galinhas. Sim. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, seu ministério. Você sabe que tem um espaçozinho especial no meu coração, né? É como eu vou fazer uma analogia bem estranha, mas é verdade. Vocês foram assim igual a sem terra, invadiram e fizeram assentamento. Que Deus continue abençoando. Entendeu? Pronto. Assentaram aqui, ficaram, não sai. E que essa live também seja bastante abençoadora mais uma vez. Que o nome do Senhor seja glorificado sempre através do seu trabalho junto com a UFEBRAC e que as pessoas continuem te vendo como referência, como exemplo, porque a gente sabe que tudo isso não é única e exclusivamente do seu esforço, mas é o Senhor que habita em você e que reflete através da sua vida, né? Como diz a palavra, que nós somos astros, não que sejamos estrelinhas, né? Mas é porque nós refletimos aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Muito obrigada mesmo mais uma vez, que Deus continue te abençoando. E tem uns recadinhos aqui, tem um muito especial que a gente vai ler agora, que é para alegrar o seu coraçãozinho. Pode dar. Leia aí, pastor, por favor. Por favor, dona. Ah, sou eu? Oi, meu Deus. Uma pessoa especial colocou assim: parabéns, o programa de hoje está mais bonito. Conheci a irmã Jean há 50 anos declamando poesias, porém a mais bonita era Meu Pai Não Vende.
E este pai, acabou me dando-a como esposa. Somos felizes pelos 45 anos de casados. Amém. É o meu amado, né? É o meu amado. E assim, sabe, Ângela, eu sei que Deus é soberano e o que Ele escreve para nós, de alguma forma vai acontecer. Mas eu sou muito grata a Ele porque nessa minha caminhada ela se torna muito mais leve, porque eu tenho a cobertura espiritual acima de tudo, a oração, a intercessão, mas tenho um apoio e admiração, um incentivo. Amém. Um homem maravilhoso, meu esposo Paulo Simplício, viu? Ele tem mulheres que sofrem com competição em ministério. Acho, pastor, que ele é muito mais admirador do que parece. Que bom. Mas isso aí ajuda muito. Um abraço para o pastor e reverendo querido Paulo Simplício. Tem mais recadinhos. A Juliana Faria, da Missão Desafio. Pastora Jean Simplício, amo demais. Uma amiga, intercessora, mãe de todos. E manda um recadinho pra gente que tá com saudade do Manhã Manda Aqui. Ô, Ângela, por favor, hein? Olha aí, ó. Vamos matar a saudade dela. Pois é. A Márcia Gomes, aí de Recife. Bom dia, a paz. Minha querida mãe na fé. Amo 1.000 milhões em Cristo Jesus. Mulher guerreira e de grande exemplo de vida. A Rosemary Gonzalez, a nossa diretora do IBBC e também a presidente aqui da Regional Norte da UFEBRAC. Bom dia, meus irmãos. Maravilhosa essa entrevista com a nossa líder nacional da UFEBRAC. Michele Lira, de Campina Grande. Uma honra conviver com a missionária Jean Simplício, uma líder muito humilde e precisa em suas palavras. Verdade. O Ronaldo Tavares, em Recife, diz que é uma honra ser pastoreado pelo casal, o pastor Paulo e a missionária Jean, sempre aprendendo com esse casal. Joana Dark Rodrigues, me sinto honrada estar junto com essa mulher valorosa. Valéria Fernandes, de Eunápolis, feliz por estar assistindo essa live abençoadora. Bom, esses são os comentários, porque nome tem muito que o senhor vai ler depois. Tá bom, dona Ângela. Querida líder nacional, Jean Simplício, quero deixá-la à vontade para suas considerações finais. Amém, pastor. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É sempre desafiador para mim, né? Sempre, aliás, eu nunca vou me acostumar com algumas coisas e é melhor assim. É sempre com emoção, pastor, mas é uma honra. Eu aprendi a amar, eu amo a igreja do Mandaqui, os pastores dela são queridos do meu coração e, pastor, é uma honra, viu, ser entrevistada pelo senhor e aguardando a sua visita aqui, uma visita meio prolongada para tudo que o senhor quer ver e conhecer e degustar, vai ter que ser uma visita meio prolongada. Eu vou fazer esse sacrifício. Faça. Por amor, tudo por amor a Cristo. Tudo por amor a Cristo. Ângela, querida, te amo, viu? Você é uma filha do meu coração e uma história que Deus vai traçando, encaminhando, e você sabe do que eu estou falando, e glória a Deus por isso. Mas eu quero agradecer, pastor, as muitas pessoas, as muitas irmãs e irmãos que estão aqui conosco, que eu não posso citar o nome, mas de vários lugares, porque elas estão aqui acompanhando, mas elas são pessoas que oram por nós, que nos incentivam, e também mandando os parabéns para a pastora Rainilda, que a irmã Valéria está pedindo lá de Porto Seguro, de Eunápolis, na Bahia, e desejar que Deus continue abençoando a vida de vocês, fazendo prosperar. A Manhã Manda Aqui seja sempre a bênção que é em todas as programações e agradecer pela confiança e pelo carinho. Beijo para todos que estiveram conosco aqui. Gratidão, nossa líder. Deus abençoe a senhora no seu ministério, na sua família, na igreja local. Gratidão. Muito obrigado. Obrigada também, eu que agradeço. Agora na capital paulista, meu amigo Leozinho, são 11 horas e 52 minutos. Léo, você viu que a missionária falou que todo crente tem que orar. Você entendeu, né? Angela, vamos mandar abraços nessa manhã?
Tá bom. O que você quer dizer, dona Ângela? Você está emotiva hoje? Está emocionada? O que aconteceu hoje? Olha aí a lágrima rolando. Mas a Ângela está mexida hoje, hein? 11 horas e 52 minutos. Enquanto a Ângela está preparando ali, já preparou. Vamos lá. Vamos mandar um abraço para todos vocês que interagiram conosco nessa manhã. Heloísa Vitória, da Igreja Batista, em Abreu e Lima, no Pernambuco. A Janaína Batista, aqui de São Paulo, da Igreja Brasil para Cristo, em Perus. A Valéria Santana, da UFEBRAC, lá no Ceará. Vicente Antunes, Rosana Rodrigues. Oi, Rosana, que bom tê-la conosco. A Rosa Maria Crispim, de Santa Catarina. O meu amigo Haroldo Ferreira. Jaqueline Ramos. Manuel Nascimento. A Jaqueline também. Opa, tem repetição aí. A porção... Tá a porção dobrada aí, ó. 2 Jaquelines Ramos e 2 Manuel Nascimento. Renner Alves, Jaqueline Silva agora, o diácono Geraldo e a Dirce Antônio. Ô, Geraldo, parabéns para você, dia do farmacêutico hoje, né? Pastor Marcos Ferreira, da Igreja Brasil para Cristo de Taquari, que tanto nos abrilhantou aqui na Manhã Mandaqui. A Juliana Faria, da Missão Desafio, responsável pela Tríplice Faria. A Tríplice Faria. Ô, Juliana, desculpa, Tríplice Fronteira. Viu? Peguei no seu pé e agora em rede mundial. Não tem como consertar, ao vivo é assim mesmo. Elba Maia, de Salvador, na Bahia, Leozinho. Aí. Silane Suzano, de Natal, lá no Rio Grande do Norte. A Moçara Neri, de Recife. Edeilda Oliveira, também de Recife, a Silvane Monteiro, de Manaquiri, lá no Amazonas, Clemilde de Oliveira, de Ji-Paraná, em Roraima, pastor Sivaldo Costa, Rondônia, obrigado. O Sivaldo Costa, já falou com ele para ele vir aqui? Não? Pastor, eu estou falando aqui em rede mundial, o senhor vem aqui que a gente precisa tete a tete, viu? Fernando e Fernanda Correia, de Jundiaí. Quem mais, dona Ângela? Estamos em reforma, inclusive os computadores, né? Não tem problema. Programa ao vivo. Deixa eu aproveitar aqui e lembrar para vocês que hoje, a partir das 15 horas, aqui na nossa Manda Aqui Online, nós temos a presença do nosso querido pastor e teólogo Carlos Eduardo, apresentando o programa Conversa Teológica. Vamos lá, dona Ângela? Conseguiu aí? Não tem problema. Agora na capital paulista são 11 horas e 55 minutos. Lembrando que amanhã, se Deus assim permitir, estaremos de volta. Amanhã é conversa. Amanhã é falando francamente com o pastor Ricardo Andrade. Lembra do tema de amanhã, dona Ângela? Testemunho ou... Amanhã nós vamos bater um papo com o pastor Ricardo Andrade sobre testemunho ou testemunho. Qual tem sido a sua influência? Você tem sido uma pessoa de testemunho ou você tem levado e exalado um testemunho? Voltamos lá, Jacinta Borges, da Igreja Brasil para Cristo, do Jardim Teresa, a Lúcia Santos, a Lucas Voltier, lá de... Lucas? Meu sobrinho. É o Lucas? Poxa. Eu falei o quê? Já não vai passar graça, eu não vou por você, dona Ângela, porque eu já fui várias vezes convidado com o Léo. Lucas Voltier, da Igreja Brasil para Cristo, Jabotão dos Guararapes, a Elizabeth Rodrigues, de Manaqueri também, a José mesmo? José Souza, da Igreja Brasil para Cristo, Livramento, lá de Santa Catarina, Márcia Gomes, de Recife, Vera Belo, de Salvador, Eunice Góes, de Paraná, Márcia Lira. Tá difícil hoje, dona Ângela, não tem problema. A Luana Bartô, a de Janete Alípio, Cineide Siqueira, Francisco Souza Antônio, Emerson e Raquel Santos, de Rondonópolis, no Mato Grosso, a Jonábia Rodrigues, de Recife, Ronaldo Tavares, Michele Lira, de Campina Grande, na Paraíba, pastor Fabiano Gonçalves, da Igreja Brasil para Cristo, em Bodocongó, na Paraíba. Aí, Léo, falei certinho. A diretora do IBBC, manda aqui, Rosimeire Gonzalez, a Rose, a Idivane Lima Barbosa. Não é Edivânia? Eu falei o quê? É
A ou O? A Joana, o programa hoje, hein, moça? Joana Darques Rodrigues, ainda bem que a nossa convidada brilhantou o programa. Se fosse só por nós hoje. A Joana Darques Rodrigues, Marisa Sintra, lá de Goiás. Inês Juriati com a gente da Igreja Brasil para Cristo, de Chapecó, em Santa Catarina. Valéria Fernandes, de Eunápolis, na Bahia. Pastor Rudinei Fogaça, da Igreja Brasil para Cristo, em Criciúma, Santa Catarina. Tânia Fogaça também, da mesma igreja. A Marilei Milan, de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Rita Albuquerque, da Itália para Cristo. Estamos além das fronteiras. A Maria Barros, de Jabotão dos Guararapes. A Edna Álvares, de Recife. Ida Dickman, de Foz do Iguaçu, no Paraná. Luísa Regina, da Igreja Brasil para Cristo, em São João de Várzea Grande, no Mato Grosso. Ada Vaz, de Tatuí. A Luzimar Ferreira, de Brasília, Distrito Federal. Gabriela Carrion, obrigado. Marília Nascimento, de Carpina, também de Pernambuco. Priscila Almeida, Barra dos Coqueiros, lá em Sergipe. A Rosemary Miguel, de Registro, aqui do ladinho. A Meire Lima, de Fortaleza. Eni Scardoelli. A Lucineide Lopes. Eunice Cascais, da Igreja Brasil para Cristo, também de Manacari. Cláudia Felipe, Josefa Targino, de Jaboatão dos Guararapes. Esse pessoal. Meire Lima, a Andréia Adriana, Célia Dias, de Jequié. Jequié aí, Léo. Sua cidade da manhã. Minha querida Célia Dias. O Léo já foi quase prefeito aí na sua cidade, Jequié. A Cristina Henrique, de Sete Barras, entre tantas pessoas que interagiram conosco. Mas um abraço também para você que não interagiu, mas está conectado até agora. Hoje o programa estourou, olha, 11 horas e 59 minutos. Você vai ter que conversar com o PJ depois, Ângelo. 11 horas e 59 minutos. Hoje tem hora extra pra gente, né, Léo? Nós encerramos a programação, lembrando que às 15 horas o pastor Carlos Eduardo, aqui apresentando Conversa Teológica, e amanhã eu e o pastor Ricardo Andrade, dentro do quadro Falando Francamente, o tema vai ser testemunho ou tristemunho? Qual tem sido a sua fragrância? Já voltamos daqui a pouquinho, então, às 15 horas. Ângela, Deus abençoe. Léo, Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. A paz do Senhor Jesus.